Oi, pessoal. Hoje vou passar para vocês essa técnica aqui que eu chamei de falsa corda seca. Corda seca é uma técnica que a gente usa para pintar cerâmica. Então, ela fica, a tinta da cerâmica, depois que vai no forno, fica saltadinha. Tem esses sulcos que são feitos, na cerâmica são feitos com grafite. Quando queima, os sucos ficam aparecendo a cerâmica. Sai a grafite e fica aparecendo a cerâmica. Então, isso aqui é feito numa madeira. Então, tem que ser uma falsa corda seca. Eu me inspirei num desenho mexicano. Eles têm, assim, as cores muito vibrantes. Todo artesanato do mexicano é bem colorido. As roupas deles, eles são bem coloridos mesmo. E foi de inspiração, então, mexicana, o desenho, né? Mas a corda seca, a falsa corda seca é uma criação da gente. E como é que a gente vai fazer, então, este sulco que separa uma cor da outra? Nós vamos fazer com pirógrafo. Hoje em dia voltou na moda a pirogravura, né? E a gente vai poder fazer o pirógrafo, com o pirógrafo, esses sulcos, e depois poder pintar. Existem esses modelos que já são prontos. Isso aqui é uma, como é que chama? Uma mandala. Ela já vem pronta, assim, o sulco profundo já. O desenho já é um sulco na madeira, só que é feita com laser. Só que eles só se restringiram a fazer algumas mandalas e depois não fizeram mais nada. Não tô achando mais essas mandalas em qualquer casa de artesanato. O único lugar que ainda tem algumas é na Casa da Arte da Moca. Aqui, a de Moema, aqui não tem. Então, gente, é isso aí. Essa técnica é muito bonita, dá essa aparência brilhante. Parece mesmo que é uma cerâmica pintada. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu peguei uma plaquinha de madeira. Eu já fiz um outro desenho aqui com também estilo mexicano, justamente para a gente poder acompanhar aquele modelo que eu mostrei. Estou fazendo numa plaquinha menor, porque, óbvio, aquele lá demora um pouco mais. Realmente é uma técnica que vai servir para quem quer fazer, quem tem pirógrafo. O problema maior aqui, se você falar, eu não tenho pirógrafo, mas eu gostei da técnica, eu vou fazer esses traços bem delineados, pode acontecer, mas precisa ter uma mão muito firme para você desenhar, fazer todas as cores, depois passar um traço bem firme, preto, para aparecer a divisão. O único problema é que a resina que nós vamos usar, que é essa daqui, essa relevo, no final lá nos comentários eu vou pôr todo o material, tá? Esse relevo transparente da Corfix, se você não tem um sulco separando uma parte da outra, o que acontece é que ele vai invadir e vai misturar. Mas vamos ver se pelo menos algumas pessoas que têm pirógrafo vão poder fazer com pirógrafo, é melhor. Você não sabe desenhar, faz de conta. Então, vamos lá. Como é que você vai passar o desenho para cá? Você vai escolher uma figura qualquer que você queira pôr na sua madeirinha. Então, você vai passar o desenho para cá. Não pode usar carbono. Por que não pode usar carbono? Nem carbono claro, nem carbono escuro, não pode. Porque quando o pirógrafo vai queimar, ele vai colocar, né, mais forte, oh meu Deus, o traço do carbono atrapalha. Quando você faz com o desenho com o grafite, mas não sei desenhar, o que eu vou fazer? Você vai pegar uma figura qualquer, faz de conta que é esta figura aqui, tá? Você vai virar ela do avesso, vai passar um grafite escuro, uma grafite escura de um lápis 6B, você vai riscar todo ele bem riscadinho. E depois fixa na sua madeirinha, o que você vai fazer, fixa com uma fita crepe e começa a decalcar com uma caneta. Então, você vai usar a grafite bem pretinha para transferir o desenho para a madeirinha, tá bom? Então, vamos lá. O passo seguinte é começar a
a pirografar. Eu já liguei o pirógrafo, ele já está meio, deixa eu ver, meio quentinho. O que nós temos que fazer? Aqui é o seguinte, se você fizer um traço muito rápido, ele não vai fazer um sulco fundo. Então, você vai devagar, ó, vou começar por aqui. Tá vendo que eu tô indo devagar? Eu até levanto um pouco, porque ele tem que formar um fundinho, que é o que nós vamos usar para quando puser a resina do relevo, ele ficar, não invadir um outro. Então, vamos lá. Eu vou começar a passar em todo o desenho, você vai devagar, não adianta ter pressa, porque se eu passo um traço rápido, você quer ver, ó, não fica nada, tá? Para queimar, sempre muito cuidado quando manusear o pirógrafo, ele fica muito quente. Tem alguns pirógrafos escolares que eles são mais tranquilos. Aí você vai ter o trabalho de fazer, demorar mais, porque não queima com tanta facilidade, né? Então, vamos lá. Você vai proceder dessa forma durante o desenho todo. Inclusive, nas bolinhas que são pequenininhas, você faz em volta, ó. Se você vê que é muito pequenininha e fica bonito, porque eles têm isso daí também lá, você já passa em tudo, ó. Já deixa a bolinha preta. Preta ou marrom, né? Tá? Então, acho que vocês entenderam o que tem que fazer. Grafite, não pode ter carbono. Passa o risco, passando o grafite no lado contrário do papel que você copiou, o desenho, né? Lá na internet tem vários sites de imagens. É só você colocar lá, se você quiser fazer um mexicano, mesmo imagens mexicanas. Aí eles vão te mandar uma tonelada lá, você escolhe o que você quer fazer, né? Olha, tá vendo? Bem, com bastante cuidado para você ter. O importante é ter um sulco mais ou menos profundo para quando eu for colocar a resina não passar de um lugar para outro, tá? Eu vou acabar de grafitar tudo isso daqui, vou pôr tudo, o pirógrafo em tudo e a gente já volta, tá? Pronto, já acabei de pirografar todo ele. Olha como é que ficou, tá? Tá bem? Esse sulco tem que ficar bem fundinho para depois, quando puser a resina, não ter problema nenhum. E agora, o passo seguinte é esse. A gente vai pegar um pano bem úmido e você vai passar. Olha que cor que sai, porque toda a fuligem da queima, né, que ficou, ele tem que sair, porque senão, na hora que nós vamos pôr as cores, vai interferir. Vai misturar com as cores, vai ficar tudo aquele... Olha quanto que sai. Então, você vai passando um paninho úmido até você conseguir tirar tudo. Ou quase tudo, pelo menos, né? Olha. Pronto, já tá saindo um pouquinho mais claro. Né? Tô passando mais uma vez. Pronto. Ó, já saiu bem mais clarinho. Então, agora o que a gente faz? Agora a gente vai fazer... Vai secar isso daqui um pouquinho. É rapidinho. Pronto, já secou. Pra gente agora ter certeza que não vai sair nenhuma fagulhinha para misturar nas cores, a gente vai usar a goma laca indiana. Não serve a goma laca incolor, é essa goma laca indiana. Deixa eu pegar aqui um pincel. Nossa, como ela tá dura de abrir. A goma laca indiana, gente, ela é solúvel em álcool. Então, quando você quiser depois limpar o pincel ou alguma coisa, você já sabe que você vai precisar de álcool, tá? Ó, o que eu tô fazendo? Com a goma laca,
Se sobrou alguma coisinha de fuligem nas partes que foram queimadas, ela vai acabar sumindo, tá? Passei bem direitinho. Pronto, agora mais outra vez um pouquinho de secador para secar essa parte para ficar bem sequinho. A do goma laca precisa estar perfeitamente sequinha. Depois eu limpo com álcool aqui, ó, que ficou sujo. Ela precisa estar bem sequinha para também não interferir nas cores de tinta. Vamos ver. Nesse trabalho aqui eu fiz o fundo clarinho. É um off-white, quase branco. Quis para imitar uma cerâmica mesmo, né? Uma cerâmica assim, uma louça que vai usar para pendurar em algum lugar, alguma coisa assim. Mas aqui eu vou fazer para mais praticidade, a gente vai fazer o fundo dela escuro, tá? Que assim não tem perigo de a gente ter muito trabalho. Cores claras, o branco, o amarelo, o clarinho, todas essas cores muito claras, elas são mais difíceis de cobrir. Então, o que nós temos que evitar aqui é ter que passar duas demãos, só para facilitar o nosso trabalho, né? Para não ficar uma coisa quase que impossível de fazer. Então, eu tenho sempre em mãos um pincel médio, eu gosto de pintar com um pincel redondo, justamente porque ele não espalha muito a tinta para os lados, ele deixa a tinta mais concentrada, justamente para a gente não sair do lugar. Deixa eu falar aqui com vocês como é que a gente vai fazer. Eu vou começar pelo fundo. A tinta, ela tem que estar de líquida, mas aquele líquido pastoso. Se a sua tinta estiver muito seca, você vai ter que misturar um pouquinho de água. Ela tem que ficar numa consistência meio pastosa, ó. Vou mostrar aqui na tampa que dá pra ver, ó. Tá vendo? É como se fosse um iogurte. E eu vou pintar o fundo disso daqui com essa tinta preta, pra facilitar. Ela podia ser branca também, mas aí nós íamos ter que passar 2, 3 demãos. Quando a gente não tem pressa, tudo bem, né? Veja bem, vocês vão ter que ter sempre na mão um palito. Se por um acaso, a hora que você está passando a cor. Agora, preto não vai fazer muito efeito, porque o preto, se encostar muito lá, ele não vai modificar o desenho. Agora, se você está pintando um amarelo, um verde, um azul, e você entra na risquinha, vai interferir no desenho depois. Então, você vai fazer conta que entrou aqui agora, aí não entrou, mas eu vou fazer. Você deixa o seu paninho úmido aqui do lado, você passa bem no sulco onde a tinta entrou, tá? E você primeiro a gente pinta o fundo, eu gosto de pintar primeiro o fundo, mas não é uma obrigação, você começa por onde você quiser. Como nós estamos fazendo, olha, tá vendo? A tinta ela tá como eu falei, uma coisa de iogurte, aquele iogurte meio grossinho, tá? Ela não pode estar muito grossa e nem aguada, porque se ela tiver aguada, você vai começar a entrar nos sulcos com ela e aí vai desandar tudo, porque a hora que entra no sulco, você vai acabar perdendo a profundidade dele, que é o que nós vamos precisar para colocar resina. Por exemplo, agora, o fundo preto, essas bolinhas que eu fiz não vão nem aparecer, mas a gente vai pintar elas de outra cor depois, tá? Olha, agora é só ir tomando bastante cuidado. Procura, quando você estiver pintando, não é espalhar muito a tinta. Uma dica de pintura é isso, para todo mundo que pinta madeira, e até tela, todo mundo tem que saber que quando a tinta ela chega aqui, já no começo dessa parte de alumínio do pincel, que chama-se virola, o que acontece? É porque você já está fazendo coisa errada. Então, você vai lá
e lava seu pincel, porque a tinta que tem que ficar depositada só na ponta do pincel. Então, você vai, você molha a ponta, deixa uma carguinha mais ou menos grandinha, e você não precisa ficar espalhando. Esta tinta para essa técnica, você só coloca, ó, você tá vendo? Eu tô mal e mal encostando o pincel na parte da madeira. Tô só depositando a tinta, essa seria a expressão certa. Depositar a tinta, tá? Para ela não ficar... primeiro, para você não ter que passar depois outra demão, por isso que ela tem que estar meio grossinha. E segundo, também porque fica mais fácil de cobrir, né? Ela desliza melhor quando ela tá assim, ó, tá gordinha, tá vendo, ó? Mas eu não sujei até a virola. Eu ensino muito lá no ateliê para as minhas alunas, até as alunas de tela, que não pode deixar o pincel super carregado. Por quê? Porque é mais difícil de controlar. Quando você tá com o pincel sobrecarregado de tinta, você não vai usar só o pincel para espalhar aquela tinta, você tá usando o excesso de tinta e aí você perde o controle. Quando você tá com o pincel carregado na medida certa, você consegue controlar muito melhor o pincel para pintar só a área que você quer, não fazer uma lambança, né? Bom, acho que deu para vocês entenderem. Vou pintar uma outra cor aqui, antes de... Eu tô pintando por cima daquelas bolotinhas que eu deixei em preto, porque a minha intenção inicial era fazer o fundo branco. Mas, fatalmente, iria precisar de umas 2 demãos, e aqui, para agilizar o tempo, a gente faz umas economias de tempo dessa forma. Então, tá. Agora eu vou lavar meu pincel. E vou pegar uma outra cor, vamos dizer que eu vou pintar agora esse arremedo de sol aqui. Eu vou usar um amarelo forte. As cores todas, as tintas todas, eu vou dizer, como eu falei já pra você, na parte dos comentários. Peraí, eu vou querer usar esta cor aqui. Deixa eu ver uma outra cor que fica bonito aqui. Acho que até o próprio branco. Então, vamos começar. Isso aqui é parecendo um sol, né? Eu vou pôr a tinta. Eu uso uma bandejinha para colocar, porque essas tintas aqui, elas são de tubetes, ela é a acrílica fosca. Eu gosto muito a única acrílica que eu gosto, aliás, é essa daqui, porque ela tem a cobertura, super cobertura. Vocês estão lendo aqui, ó, super cobertura. Então, ela evita você ter que ficar passando 2, 3 demãos para você obter a cor que você quer. Então, a gente, ó, botei aqui um pouquinho dessa cor, tá? Eu vou começar nessa do meio aqui, ó. Agora sim precisa tomar cuidado, porque nós temos que ver se ela entra, ó. Deixa eu tirar aqui do caminho para pôr mais na visão de vocês. Aqui, ó, tá vendo? Muito cuidado, nas bordas meu pincel tá sujo só na ponta, ó lá, com tinta só na ponta, não tá super carregado. Sabe o que é? A gente tem aquela impressão de que você precisa usar o pincel até esgotar a tinta. Não precisa. Nessa técnica, principalmente, não. Você tem que voltar toda hora lá, recarregar seu pincel, justamente para ficar com ele bem molhadinho de tinta na ponta, que é para a gente poder deslizar a tinta melhor e não ter o perigo de precisar Você vai encostar bem no traçadinho do pirógrafo, né? Esse sulco que fica entre as partes do desenho, justamente isso já facilita até pra gente não entrar onde não tem que entrar com a tinta, tá? Mas, claro que você vai perceber às vezes que, faz de conta, aqui não sujou nada, mas vamos dizer que eu tivesse sujado alguma coisa. Aqui, vamos dizer, ó, eu vou lá com o pincel, com o palito, desculpa, aqui, olha. Tinha invadido mesmo um pouquinho aqui, ó, pronto. Como você já tem um sulco, o palito até corre melhor no sulco. E você fica com o espaço certo para retirar o que foi a mais, né? Vamos ver uma tinta amarela aqui.
porque tá um pouco seca, tá difícil de sair do pote. Pronto. Eu vou tirar daqui mesmo. Ó, tá vendo? Olha um exemplo. Essa tinta aqui tá grossa. Ó, olha como ela tá grossa. Tá? No tubo você pode ver que ela não tava nem saindo pelo tubinho, porque ela tá, é uma tinta que já tem um pouco mais de idade, velhinha, né? Então ela fica muito grossa. Então o que que eu vou fazer se eu quero pintar daquela, o nosso iogurte, né, de tinta? Então eu vou lá, eu molho o pincel, não vou jogar água aqui, eu molho o pincel e diluo um pouco aquela tinta. Mas ainda assim, tô com a tinta só na beira do pincel, no começo. Aí não, tá, ó, você viu, o amarelo é danado, o amarelo é transparente que nem o branco. É bem difícil. Provavelmente vamos ter que passar uma segunda demão, mas não tem problema. Olha, tô tomando todo cuidado. Você tá vendo que já ficou, olha, ele já fica manchado, ele não fica que nem o preto que cobre, que nem esse outro aqui, cor de tijolo, que cobriu direitinho. Então, você vai precisar, provavelmente não, com certeza, você vai precisar. Não aperte nunca o pincel, porque se você apertar o pincel na madeira, vai fazer marca de pincel, e é o que nós não queremos que faça. Ó, tirei qualquer coisinha, vou passar uma segunda de mão com certeza. Agora eu quero, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Vou pegar um... Queria uma cor mais forte, peraí. Eu não tô achando o meu vermelho aqui, gente. Ah, achei, pronto. Ó, vou pegar uma tinta vermelha. Quando ela vem assim, que não é em tubo, que você pode despejar, você pega uma colherzinha, uma coisinha qualquer para você tirar o excesso dela. Deixa eu ver onde eu pus aqui a minha espátula. Tá aqui, danadinha, vem cá. Ó, então eu vou pôr aqui, eu vou pegar dentro do pote, já vou deixar mais, porque eu vou usar vermelho em outros lugares. Põe essa... Com ela vermelha ainda, eu vou fazer um alaranjado. Ó, vermelho com amarelo. Tô fazendo um alaranjado, certo? Com aquela tinta amarela que eu... Ó, peraí que eu vou mostrar aqui, senão vocês não veem. Ó, tá vendo? Eu peguei o vermelho com o amarelo que eu tinha aqui e formei um laranja. Se você já tiver a cor laranja, não precisa fazer isso, claro. Ó, então eu vou, porque também... Por que cores tão vivas? Porque o artesanato mexicano, ele tem essas cores assim, bem vibrantes mesmo, tá? Eles gostam, é o estilo deles, né? Eles usam muito as cores primárias, verde, não, primário não é verde, o amarelo, o vermelho, o azul, tudo forte. A harmonia deles, do trabalho, chama-se harmonia por contraste, quando uma cor contrasta com a outra. É uma harmonia mais difícil de fazer, porque quando você quer fazer um trabalho com mais facilidade, você faz uma harmonia por cores vizinhas. Então, as cores parecidas, cores similares, vamos dizer, o roxo, ele lembra um pouco o cor-de-rosa, o azul, então são cores similares. Agora, é uma harmonia por... O famoso tom seu tom, que a gente fala, é tom sobre tom. Vários tons da mesma cor, tá? Eu vou até passar mais uma demãozinha aqui, porque ficou meio... Ó. Isso que eu ia falar para vocês. Se vocês forem passar uma segunda demão, você vai ter o trabalho de esperar a primeira demão secar. Eu não tô esperando aqui, porque eu tô passando quase no ar, então... Porque se você tirar a tinta que tá embaixo, você vai ter que pintar tudo de novo, né? Porque tira a tinta, põe a tinta, tira a tinta, põe a tinta. Então, aqui, ó. Agora eu vou aqui no sulco dela. Se tiver difícil de tirar, você molha um pouquinho a ponta do pincel com água. Ó, olha como tá limpando. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, ó. Eu tô tirando um pouco da tinta que avançou.
E daí pra frente, gente, a gente vai fazendo toda essa pintura em todo o trabalho, escolhendo as cores como eu falei pra vocês. Olha como são cores vivas que eles usam, olha. Tá vendo? Vermelho, amarelo, azulão, cores bem vivas. Então, é o que eu vou fazer aqui agora, terminar o fundo, pintar as cores, e aí eu volto para ensinar a colocar resina, tá bom? Pronto, gente, tudo pintado. Quando o desenho é assim pequeno, a gente tem um pouco mais de dificuldade para pintar. Muitas cores eu tive que passar a segunda demão. Uma coisa que eu quero alertar vocês. Quando vocês precisarem passar uma segunda demão daquela cor, vocês esperem secar primeiro, ou então apressa com o secador, para que não tenha problema, porque se você passa a mão de cima com a de baixo ainda não totalmente seca, você vai borrar a tinta, você vai tirar uns pedaços, então seca, cada vez que você vai pintar, seca bem. Outra coisa que precisa tomar atenção, quando vocês estão pintando, superfícies que estão assim, uma do lado da outra, é preferível que uma esteja seca para você pintar a outra. Então, o secador fica ali do teu lado, porque às vezes você tá pintando, você põe a mão em cima, pronto, já estragou um pedaço aqui. Então, cada pedaço, cada área que você cobrir, você vai mudando, vai secando para depois continuar. O desenho não tá perfeito, porque nós temos aqui não sei se dá para vocês enxergarem direito, o contorno dele, ele tá um pouco tremido, porque, lógico, por causa da tinta, e também por causa que o pirógrafo deixou um traço fino, então a gente às vezes sem querer cobre. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma caneta retroprojetor, minhas alunas adoram essa hora, que elas adoram passar a caneta, e você vai começar, não pode ser ponta fina, ó, mas você vai deixar, antes de pôr a resina, você vai deixar esse traço bem feitinho, ó, tá vendo? Só que a tinta tem que estar bem seca, porque senão você vai encher a ponta porosa de tinta e ela não vai funcionar mais. Mesmo onde ela tá com relação de preto, eu vou passar, ó. Tá vendo que tá fica um pouco mais grosso, é claro, mas dá um acabamento melhor do que deixar o contorno todo tremidinho. Então, você não precisa apertar muito a caneta, vai devagar. A caneta fina aqui não adianta por quê? Porque ela entra no sulco e aí fica mais difícil de tingir de preto, né? Ela acaba tirando a tinta. Então, você vai com cuidado, é uma caneta média, tá? Não é uma caneta grossa, não, porque também se ficar muito grosso o traço, embora é o que eu te falei, essa técnica do México, os mexicanos, eles fazem esse desenho que lembra um pouco o desenho infantil, que todo ele tem contorno. Então, você tem que respeitar esse contorno deles, né? Tudo vai ter um contorninho, ó. Então, você vai fazendo até você conseguir terminar tudo, ó, devagar. Deixa eu pôr mais pra cá, senão eu tô lá em cima, vocês não estão vendo, ó. Tá vendo? Vem com a canetinha e vai com cuidado. Você tem um guia já, porque como ele tá sulcado, então a caneta já entra ali no meio, já fica até mais fácil de passar. Se acontecer algum acidente, um rabisquinho que você fez com a caneta, você volta com a sua tinta e dá um consertinho ali, tá bom? Deixa eu terminar essa parte, que assim eu já vou ensinar vocês colocarem a resina. Passar aqui toda ela. Vocês podem ver que vai ficar bem mais delineado quando você faz isso com a caneta, entende? Eu gosto de passar também com tinta preta, mas eu reconheço que com tinta preta, para você deixar o traço todo da mesma espessura, fica quase impossível. Então, agora, ó,
Tá tudo feitinho aqui, né? Só não contornei as bolinhas ainda. Eu vou ensinar como colocar a resina agora. Lá pra cima ainda vou passar a caneta, tá? Aqui tem... Então, eu já falei pra você que é o relevo transparente. Pronto. Vou passar nessa parte verde aqui de baixo, tá? Você vai colocar ele pra baixo. Ele espontaneamente, ele não cai. Só se der uma pressãozinha, ó. Ele fica aqui, ele não vai cair porque ele é um líquido espesso. Então, você dá uma pequena pressão e começa. Ó, você vai chegar bem perto daquela risca preta que nós acabamos de fazer. Não entra na risca preta. Se entrar, você vai ter o seu palitinho com você. Palitinho que eu já falei. Pode ser até um palito de dente que você vai tirar com cuidado. Ó. Tá vendo? Eu não tô nem encostando ela na madeira. Eu tô só no ar. Vou depositando esse líquido. Ele fica assim leitoso enquanto ele não seca. Depois de seco ele fica transparente. E aí aparece bem a cor que você pintou embaixo, tá? Então, é cuidado só para não avançar no risco. Eu não estou nem apertando a bisnaga, nem deixando que ela encoste na madeirinha. Eu tô indo devagar, ó. É só isso, gente. Ó, aqui vazou um pouquinho, ó. Entrou um pouquinho aqui, não sei se vocês não vão enxergar daí, mas entrou um pouquinho a resina aqui. O que eu faço? Eu vou e tiro, pronto, acabou. Apareceu outra vez o suco pretinho. Quando você coloca assim, depois você vai fazer assim outra vez, de vez em quando forma uma bolha. Aí você tem um paninho do lado, você tira aquele excesso com a bolhinha, que fica uma bolha grande na ponta do aplicador. Olha. Tá vendo? Essa parte de baixo já tá. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês têm que... Olha a bolha que formou. Foi até bom que aconteceu, ó. Tá vendo? Dá pra ver, vocês verem a bolha aqui, ó. Então, eu vou agora com isto mesmo, ou até com palito. Você vai lá, você estoura a bolinha e dá uma retificadinha. É a mesma coisa que esmalte de unha. Se não tá seco e você encostar a mão ou qualquer outra coisa, vai estragar. E se estragar... Não tem jeito, então você tem que tomar muito cuidado. Dá para pressar com secador? Não, não dá. É preferível você fazer em algumas etapas, então você fez agora você começa aqui de cima, depois, aí para você voltar para... Porque se estragar, gente, não tem o que fazer. Vamos dizer que ficou uma marquinha. Estragou, vou jogar o trabalho fora? Não, você vai esperar tudo secar, isso daí precisa no mínimo de umas 8 horas. Ele tem que secar num lugar totalmente plano, porque se ele... tem uma inclinação, essa resina vai correr, então você vai pôr ele num lugar totalmente plano e vai deixar secar. Vai deixar secar umas 8 horas. Aí você vê que se não ficou muito bom, você passa uma segunda demão, com ele já totalmente seco. Este trabalho aqui, eu passei em alguns lugares que não estava perfeito, eu passei uma segunda demão, para ficar bem saltadinho, bem legal. Vá sempre com a tinta bem até os cantinhos, para não ficar nenhuma falha do relevo. Então, ó, você tá vendo? Eu tô indo com muito cuidado. Aqui formou uma bolinha. Eu vou lá, tiro. Porque quando a gente fica virando muito a bisnaga de baixo para cima, de cima para baixo, ela às vezes forma uma bolinha. Tá? Ó, tô indo, gente. É difícil? Não. É só trabalhoso. Tem que ter cuidado, porque senão você teve um trabalhão até agora, na hora de pôr a resina vai estragar tudo. E é a resina que faz, porque senão é uma pintura comum. É a resina que dá essa aparência de relevo que acontece nas cerâmicas, né? Na técnica da corda seca da cerâmica. Elas ficam bem saltadinhas quando você faz na cerâmica. E esses riscos pretos na cerâmica, eles não são pretos, eles aparecem da cor da cerâmica, porque é onde você põe o teu grafite para brecar a tinta da cerâmica para não entrar uma na outra.
Então, toda corda seca, ela tem um contorno, todo desenho tem um contorno, só que esse contorno, em vez de ser preto, como nós estamos fazendo aqui, ele é da cor da cerâmica, né? Se você faz em cerâmica branca, fica branco. Se você faz em cerâmica cor de tijolo, é da cor de tijolo que vai ficar a separação entre uma área do desenho e outra, olha. Tá vendo? Eu tomo cuidado para não encostar aqui na borda, porque se eu encostar aqui, já era. Você vai virando a sua peça, por isso que eu recomendei, não façam uma peça grande na primeira vez, porque realmente tem que ter um pouquinho de controle na mão para você não fazer uma coisa que fique toda estragada. Olha, gente, já passei em duas, vou passar agora uma aqui, largar um pouco lá, que aqui tá muito... Já em volta tá molhado? Outra bolha, ó. Pronto, tirei. E você vai fazer isso também em todo o fundo. Por isso é bom que não tenha fundo muito grandão. Aqui já tem um fundo bem extenso. Porque senão você fica também sem espaço, né? Fica muito grande o espaço. Ah, outra coisa que eu queria dizer, esse relevo aqui, quando você passa num pedaço muito grande, a tendência dele é afundar no meio, nos cantos fica acumulada o relevo e no meio ele afunda. Então não é bom ter um espaço muito grande. Aqui nesse daqui nós já tivemos um espaço razoavelmente grande, que era esse fundo, aqui também, olha, mas não aconteceu de afundar. Outra coisa, pode substituir para o vidro líquido? Não. O vidro líquido é aquele que você passa em tudo e deixa tudo com uma cara que tem um vidro por cima. Aí perderia o efeito, é lindo também, mas perderia o efeito da técnica, né? Que a técnica é a corda seca, é isso. Tirar um pouquinho aqui da borda já. Olha aí, pronto. Deixa eu passar só nessa. Ó, tô indo com ele praticamente no ar. Não chega a encostar na madeirinha e eu vou... Eu tô indo e vindo assim porque eu tô vendo onde não ficou. Pronto, olha aqui, gente. Tá indo assim. O que eu vou fazer agora é que vou pôr esse relevo transparente direto aqui em tudo. Vou ver se em algum lugar passar uma segunda demão, eu tenho que esperar algumas horas para depois passar uma segunda demão, mas eu volto para mostrar para vocês o trabalho completo, o trabalho feito, que não vai ser nada além disso daqui, né? Dessas coisas que vocês veem que ficou bem saltadinho, ó. Este melhor ainda que tinha o fundo a laser, né? O laser afundou mais do que o pirógrafo, então fica uma divisão muito bonita. Eu adorava essas mandalas que estava vendendo na Casa da Arte. Só que agora não tem mais. Tem só lá na Casa da Arte, lá onde é mesmo? Na Moca. A casa aqui de Moema não tem. Do Campo Belo não tem. Tá, gente? Eu vou então fazer isso. Quando tiver tudo completadinho, sequinho, bonitinho, eu volto mostrar para vocês o trabalho feito, ok? Pronto, gente. Aqui tá a plaquinha terminada. Eu tive nessa placa, tive que passar 2 demãos. Porque a minha intenção inicial é que ela fosse, eu tinha falado para vocês, de fundo branco. Mas aí resolvi, porque o fundo branco dá mais trabalho ainda, então eu resolvi fazer ele preto. Mas vocês vão fazer o seu trabalho da cor que vocês quiserem, né? E então, para essa técnica, era isso só que eu tinha para falar com vocês, tá bom? Até a próxima, gente!